Agora vamos a Luciana Grando Bregolin Dietz, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ANADEF. Bom dia a todos. Queria agradecer ao senador Paim pela generosidade de nos dar um local de fala, né, nesse momento tão importante, que é o aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, 10/12/1948. Tanto que andar, né, temos tanto a andar depois dessa declaração, eu queria me assentar um pouquinho nela e na questão da defensoria, aos demais participantes, professor José Geraldo, Direito Achado na Rua, né? Vai ter um evento essa semana lá, né, amanhã, sobre Direito Achado na Rua. Né, Raíssa, parabéns, a Defensoria acompanha esses relatos, trabalha com vocês, né, luta, fomos os que lutaram muito pela instituição das audiências de custódia, né, através da Defensoria da União, né, do colega Caio, que muito estudou. Né, vamos seguir lutando. Né, a questão da entrevista exclusiva é muito importante, os defensores públicos da União lutam muito, os estaduais também, para que sejam escutados, né, conversem com os presos antes. Né, é importante esse momento. Né, e a questão das mulheres presas também nos toca muito, porque a gente sabe que são crimes sem violência. A gente está tirando mães de família de casa, que às vezes passam por dificuldades, até pelo próprio marido, às vezes preso, são obrigadas. Então, isso é uma questão assim, de tirar essas mulheres, mães de família da cadeia, além de reduzir, né, o excesso carcerário, pode salvar crianças, né, porque essas mães, a gente conversando, sabem que não são pessoas violentas, não são crimes com violência. Então, a gente fica muito emocionado de ver esse relato. Muito obrigada, senador, por trazer esse colega. E o doutor Guilherme, que falará depois de mim, obrigada também, né, pela presença. Eu pedi para um colega... registrar a presença do senador Paulo Rocha e a senadora Zenaide Maia, nesse debate hoje do Dia Universal dos Direitos Humanos. Eu pedi, como é aniversário dessa declaração extremamente importante, eu pedi para um professor, um colega, professor da Federal de Minas Gerais, da PUC de Minas Gerais, para fazer um resuminho, né, da história dessa declaração, porque sempre é bom estudar história e saber como chegamos aonde chegamos, né, e depois eu vou tentar colocar a Defensoria Pública nisso, porque a Defensoria tem tudo a ver com direitos humanos, né? Então, na parte histórica, a gente colocou que a formalização dos direitos humanos em um documento internacional é consequência de um pleito da humanidade. Não é possível afirmar que se viva uma humanidade, já que esse pleito de unidade, que é decorrente de humildade, humus, foi impossibilitado ao longo da história dos povos, pelas divisões entre nobres e plebeus, ricos e pobres, escolhidos e não escolhidos. Os povos se atentaram mais fortemente a esse pleito depois de confrontados com a experiência dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Os soldados aliados tiveram de registrar graficamente o nível de espoliação dos homens naquele ambiente em que o sujeito era matável, sem que essa morte consistisse em homicídio ou sacrifício, agamen. A vida humana nada valia, embora as constituições dos países que criaram e mantinham os campos de concentração garantissem o direito à vida. É importante ter em mente que existia o direito à vida nas constituições desses países, né? Então, falar em direitos humanos hoje significa, portanto, falar em limites jurídicos para que a vida do homem não volte a valer nada, como nos campos de concentração, tornando impossível a ideia de humanidade. Esse ousado pleito migra para todos os ordenamentos jurídicos nacionais dos países membros da ONU e se consolidam nas respectivas constituições com o nome de direitos fundamentais. Quando vão para as constituições, a gente passa a chamar de direitos fundamentais. Apesar de muitos autores juristas remontar a origem dos direitos humanos às constituições sociais da primeira metade do século XX, antes as revoluções burguesas do século XVIII, 1776 e 1789, mais especificamente, ou mesmo a Magna Carta dos nobres ingleses em face do rei João Sem Terra, a que se institui juridicamente na segunda metade do século XX,
após as experiências dos campos de concentração, é uma mudança de paradigma, na medida em que se reconhece que não há democracia sem direitos fundamentais. Democracia não é mais sinônimo de soberania popular. Não é, nem pode ser, a vontade dos que governam depois de uma eleição, supostamente porque o eleito se identifica com seus eleitores. Na democracia do pós-Segunda Guerra, existe uma cooriginariedade entre soberania popular e direitos fundamentais, esse servindo a conter aquela, a maneira a evitar que o homem haja contra si mesmo e contra o pleito da humanidade. Afinal, a Constituição de Weimar, de 1919, garantiu o direito à vida, mas ela não impediu Hitler de levar aos campos de concentração mais de 6 milhões de judeus, marcando o apogeu de uma soberania popular identitária do povo alemão, a fazer com que os direitos fundamentais nada fundamentassem. Importante relembrar que o primeiro pleito da universalidade da humanidade decorre dos ensinamentos da Igreja Católica, século IV, sobre a dignidade da pessoa humana, concebida à imagem e semelhança de Deus. Portanto, direitos humanos e direitos fundamentais desenvolvem a perspectiva da cristandade, a partir do Messias, que sempre preferiu a companhia dos excluídos, dos marginalizados, dos pobres e dos oprimidos. Assim, só uma maneira de compreender adequadamente os direitos humanos no plano internacional e os direitos fundamentais, projeção daqueles nos ordenamentos jurídicos internos, como mecanismos institucionalizados de contenção e exercício do poder e extensão a todos das mínimas condições de existência e construção do próprio destino. Não podendo haver exercício de poder por fora, além ou contra os limites de direitos humanos e fundamentais, a DPU se coloca em parceria desta Casa para resguardar esse projeto contínuo de implantação democrática de uma humanidade, especialmente primando pela inclusão dos que mais precisam, conforme determina a Constituição Brasileira, artigos 5º e 134. É importante, então, eu fiz esse histórico, porque é importante, nesse momento, celebrar a história da formação da declaração, né? E hoje de manhã, quando eu comecei a olhar, né, a declaração, eu fiz um apanhado com a Defensoria, né? Porque a Defensoria, no artigo 1º da Lei Complementar, ela tem como função a promoção dos direitos humanos. Na Constituição Federal também nós temos a promoção dos direitos humanos, né? E a Defensoria ela tem tudo a ver com essa promoção dos direitos humanos, né? Eu não sei se ontem foi um evento bem longo, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nesses direitos, né, da Declaração Universal. Sempre é bom lembrar um pouquinho esses direitos, né? Pode lembrar, tem 10 minutos ainda. Então, e daí eu dei uma... o artigo 1º, ele coloca assim, todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade de direitos. Isso é um direito que vale para todos, né? Não é direita nem esquerda. Quantas vezes a gente vai nas redes sociais e se ficam discutindo se direitos humanos é uma questão de direita ou de esquerda? Basta ler, todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. Isso é um direito que todos nós defendemos, né? Todo ser humano defende, né? E como a Defensoria, nesse caso, tem a ver, né? Porque como efetivar essa igualdade de direitos, como a gente vai conseguir efetivar essa igualdade quando a pessoa não tem recursos ou condições... Permita só que eu convide para a mesa o Derson Maia, representante da Frente Favela. Te aguardamos ontem, você não pôde, mas hoje você está aqui. Seja bem-vindo. Parabéns. Então, como é que a gente pode efetivar essa igualdade? Porque a Defensoria tem tudo a ver com a Declaração Universal e com os direitos humanos, já pelo próprio artigo 1º. Né? Se você começa a ler a declaração, você vê que nós fazemos isso todos os dias. Todos esses direitos que estão na Declaração Universal são por nós protegidos, por grupos de trabalho, por atuações individuais e coletivas, né? Então, quando a pessoa não tem direito, não tem condições de contratar um advogado, ou na esfera penal, quando não tem, a Defensoria ela está resguardando o artigo 1º, né? E eu queria deixar registrado aqui que a Defensoria... nós somos só 639 defensores federais.
Em 2017, 2018 e 2019, a gente fez cerca de 1.800.000 de atendimentos. Além dos atendimentos individuais, a gente busca esses direitos, né, essa dignidade e igualdade de direitos em atuações coletivas. E também, uma coisa que é importante, que eu queria deixar registrado aqui nessa Declaração Universal, é que a Defensoria ela tem um déficit de 57% de defensores federais. O ideal hoje seriam 1.469 defensores federais. E sabe quanto custaria, mais ou menos, para levar defensor onde tem Justiça Federal? Em todos os lugares onde tem Justiça Federal, levando cidadania e dignidade e cumprindo com o artigo 1º da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, R$1,5 bilhão de reais. O nosso orçamento hoje é de 500 milhões, é um dos orçamentos mais baixos. Acho que até nós tem um orçamento menor que o do Flamengo. Tá? Mas, assim, para levar cidadania e dignidade e implantar esse sistema, seria R$1,5 bilhão, mais ou menos, seria só triplicar. E, para um país como o nosso, isso não seria de grande custo e permitiria a efetividade dos direitos fundamentais, né? Já o artigo 2º da Declaração fala da capacidade de gozar de direitos e liberdades independente de raça, cor, sexo, idioma, né? Tem mais 5. Mais 5? Mais então, 5. ótimo. Tá bom. Então, assim, nesse artigo 2º, a gente também vê a atuação, né, da Defensoria. É um artigo muito importante. A gente tem nessa área, né, na questão de redução da desigualdade, a gente tem o GT, né, que a gente até falou semana passada sobre racismo religioso. A gente tem os GTs de catadores e catadoras, GT Rua. A gente tem o GT... GT é um grupo de trabalho. Não, eu acho que a gente até tem que mudar esse tema, né? Porque são grupos de defensores que atuam, não ganham nada mais por isso, né? Em grupos que se unem para levar políticas públicas. E, nesse ponto, a gente já atingiu mais de 1.900.000 pessoas em 2018, né? Nesses grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho formam estudos e áreas de atuação, né, para levar para o futuro, né, e tentar levar esses direitos humanos fundamentais, porque a gente preza muito pela nossa função de preservação dos direitos humanos no Brasil e também no mundo, porque a gente atua também com migrantes, né? O artigo 3º, vamos ver, são todos vamos ver que não é nem de direita nem de esquerda, né? Que deixe claro, acho que todo ser humano tem que defender os direitos fundamentais, os direitos humanos. O artigo 3º fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ótimo, né? Nós temos também, a gente atua também nessa frente, né, na questão de combate, né, à escravidão moderna. O artigo 5 fala, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aí Raíssa mostrou que isso segue firme, né, e a gente segue lutando todos juntos, todos os atores, né, pela garantia desse artigo 5º. O artigo 6º é todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Esse direito é lindo e essa questão de ser reconhecido como pessoa perante a lei também, eu acho que a Defensoria Pública é um dos garantidores disso e os demais atores do sistema de justiça, né? Seria importante que todos colocassem esses direitos da declaração, né, na sua porta, né, e nunca esquecessem deles, né? O artigo 7º fala que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Essa discriminação só vai deixar de existir quando a gente tiver assistência jurídica integral e gratuita em todo o país, tanto na esfera federal e estadual e também quando os organismos que atuam, né, como os que estão aqui presentes, né, e os ministérios, né, estejam todos unidos para que toda pessoa tenha direito
a ter direitos, né? São 30 artigos, eu não vou ler todos, né? Chamo todos a essa leitura, é importante ler. Hoje de manhã eu fiquei até emocionada de ver como eles são atuais e o quanto se tem a caminhar para que esses direitos se configurem. E eu queria só deixar no final um ensinamento de Norberto Bobbio, né, importante, que é o desafio hoje, nesse dia desse aniversário que nos emociona e nos faz lembrar, e que deve ser lembrado todos os dias, é a da aplicação de direitos. Esses direitos que estão aqui no papel, eles têm que se consolidar, né? Ter direitos e aplicá-los é sinal de desenvolvimento de uma civilização. Enquanto esses direitos só ficarem no papel, a gente não está desenvolvido como civilização, né? Enquanto as pessoas não tiverem direitos, enquanto os direitos forem para poucos, né, a gente não se configura como uma sociedade civilizada e democrática. Obrigada. Muito bem, meus cumprimentos. Luciana Grando Bregolin Dix. Luciana Grando Bregolin Dix, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ANADEF, também 5 minutos, para que a gente possa concluir, eu correr para o plenário e você sendo chamado na CCJ, né? Bom, para finalizar, né, eu sigo na linha de pedido aqui, né, nesse dia tão importante, né, de celebração dos direitos humanos, na questão do fortalecimento da Defensoria Pública, né? É importante eu deixar isso claro, né? A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do artigo 5º da Constituição Federal. Nesse ponto, eu queria levar em consideração, né, que a continuidade da crise econômica, ela levou 13 milhões de brasileiros hoje a sobreviverem com menos de R$ 2,00 por dia, né? Então, o que isso nos faz pensar? Que é necessário a implantação realmente de uma agenda social para o país, né? Então, esse cenário que vem se degradando, que a gente vê que existe no mundo inteiro, levou o Brasil à 79ª posição do ranking de desigualdades, né? Então, o que a gente percebe? A gente precisa criar, né, um plano social para os mais pobres, para os mais carentes, que é a nossa população, com quem a Defensoria trabalha, né? A gente percebeu agora, nos últimos 15 dias, um mês, que o Congresso Nacional ele elaborou uma série de propostas legislativas, né? E essas propostas é para ampliar uma rede de proteção social. E a oposição também vem trabalhando, tentando criar uma agenda social, né? Só que em todas essas agendas, eu preciso deixar claro, em nenhuma delas a assistência jurídica está presente. O acesso à justiça é um pilar inquestionável de uma sociedade que pretende proteger seus cidadãos mais necessitados, né? Sem o acesso à justiça, a democracia não tem tanto sentido, né? Então, a Defensoria da União, como bem lembrou o professor, né, José Geraldo, ela foi já considerada a instituição mais importante, mais confiável dentre todas os que compõem o sistema de justiça, né? Teve agora uma pesquisa, semana passada, que colocou para 78% dos entrevistados, a atuação da Defensoria é positiva. 59% confiam na instituição. E 81%, apesar da gente, por exemplo, não estar em todos os locais, conhecem a Defensoria e desejam a Defensoria, obviamente, né? Então, pela Emenda Constitucional 80 de 2014, se previu que a Defensoria deveria chegar onde houvesse justiça federal, só que até agora, onde houvesse justiça, só que até agora a gente não conseguiu, a gente está em só 30% dos casos, né? A gente precisa de servidores e recursos para se chegar. Então, é importante que esses projetos sociais, esse plano social que a gente viu que está na Câmara dos Deputados, eu vi a deputada Tabata, o presidente Maia e outros deputados. Eu vi também que o presidente Jair Bolsonaro está também, né, estão lançando projetos sociais. E a gente pede, nesse dia que celebra, né, os direitos humanos,
que celebra 71 anos da Declaração Universal, que a gente avance e leve defensores, porque a gente sabe que onde não tem defensoria, não tem cidadania plena. Obrigada.